Cidade de Málaga, Andaluzia, Espanha. Hoje saindo de Málaga rumo a Granada, sul da Espanha. Prepare-se para uma viagem épica de moto, entre Málaga e Granada, no coração da Andaluzia. E esta é a parte residencial de Málaga, é a parte nova da cidade. Hoje saindo de Málaga rumo a Granada, sul da Espanha. Prepare-se para uma viagem épica de moto, entre Málaga e Granada, no coração da Andaluzia. Hoje vamos percorrer estradas sinuosas, desbravar serras e cruzar campos de oliveiras, símbolo da tradição e riqueza da Espanha. E em cada curva, uma nova paisagem e uma história para contar. É uma viagem de poucos quilômetros, mas o caminho é muito mais do que a distância. É um mergulho na beleza da Andaluzia, onde montanhas, vilarejos e oliveiras se estendem pelo horizonte. Bem-vindos à Andaluzia, Espanha. A viagem. Como será a viagem? A primeira parte da rota passa pela Costa del Sol, com suas praias e palmeiras que parecem dançar ao vento. O céu é de um azul profundo e o ar tem aquele toque salgado do Mediterrâneo. Ao sair da zona costeira e avançar para o interior, a paisagem muda gradualmente. Subimos em direção à serra, onde os vales começam a revelar a verdadeira essência da Andaluzia. A moto se move em direção ao norte,
uma rota que começa a serpentejar pelo Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara e Alhama. Vamos começar pelas serras de Almijara. Produção de azeite de oliva por toda essa região. De um lado, montanhas cobertas de vegetação esparsa e do outro, o vale se abre, revelando quilômetros de oliveiras. Esse é um dos cenários mais emblemáticos da Espanha, onde as oliveiras dominam a paisagem.
As oliveiras são mais que uma simples planta para o povo espanhol. São a alma da agricultura local e uma das maiores fontes de produção de azeite do mundo. A Espanha hoje é o maior produtor mundial de azeite e a maioria vem dessa região. As fileiras simétricas de oliveiras, com suas folhas, parecem marchar até onde a vista alcança. No final da primavera, as pequenas flores das oliveiras começam a aparecer e durante o verão os frutos se enchem de azeite, prontos para serem colhidos no outono. Entre as curvas e a visão das oliveiras, pequenos vilarejos surgem como pontos de parada para recuperar o fôlego e experimentar a culinária local. Periana e Alhama de Granada são cidades históricas com ruas estreitas e igrejas antigas, onde o viajante pode se aventurar e provar um tapas e sentir o espírito andaluz. Cada parada é uma pausa para revigorar e absorver o ritmo tranquilo da vida rural, tão diferente da agitação costeira de onde partimos. E aqui uma pausa para um café. Parando bem em frente à Guarda Civil. Estamos na cidade de Periana. Que região linda, produtora de azeitonas. Melhor azeite da Espanha é desta região. São muitas oliveiras, todas essas montanhas com azeitonas. Saindo de Periana. Continuando na rota em direção a Granada. A estrada se eleva e revela as vistas das serras que antecedem a Sierra Nevada. Conforme a moto avança, o ar torna-se mais fresco e limpo, e as montanhas ganham formas mais dramáticas, especialmente à medida que nos aproximamos da lendária cidade de Granada.
Já estamos entrando na província de Granada, Espanha. Andaluzia, uma região incrivelmente fértil, uma região muito forte na agricultura. Plantação de oliveira até onde a vista alcança. Chegando à cidade de Alhama de Granada. Alhama significam águas quentes na língua moura. Cidade de Alhama de Granada, local do nosso almoço de hoje. Bar e restaurante El Churrero. Espetacular a comida, bastante regional. E como é variada a comida na Espanha. É muito boa.
lá no horizonte podemos observar a Sierra Nevada, muito próximo ao nosso destino de hoje, cidade de Granada. Camping para motorhome, uma tradição em toda a Europa. E é durante o verão que eles aproveitam para fazer as obras. Aliás, no verão, temos obras em muitas rodovias. Famosa Sierra Nevada. Cada vez mais próximos de Sierra Nevada. E chegando à cidade de Granada, nosso destino de hoje. Granada guarda uma energia especial, um espírito de história e cultura. A viagem de Málaga até Granada, atravessando serras e vales cobertos de oliveiras, é uma verdadeira jornada pelo coração da Espanha, onde natureza, história e modernidade convivem lado a lado. E chegamos ao destino, Granada.
Granada, cidade destino de hoje. Finalmente chegando ao Hotel 20. Nossos companheiros de aventuras, Adamo e Fábia, Guilherme e Carol. Já estamos em Granada e esse é o nosso Hotel 20. Esta é uma das principais avenidas de Granada, muito próxima ao centro histórico. E como todo hotel, sempre tem uma lojinha. E este é o Guilherme, perdido. Já orientei, mas não adianta. A Alhambra é um dos exemplos mais notáveis da arquitetura islâmica e um dos monumentos mais visitados da Espanha. Esta é uma das muitas portas de Alhambra, que também dá acesso aos Jardins de Alhambra. Estamos percorrendo ao lado dos grandes muros. Alhambra, que aqui se chama Alhambra. E esta torre é onde ficava o guarda, da parte da cidade onde era habitada. Lá dentro viviam mais de 1000 pessoas. Fora é uma parte fortificada. Essas duas torres pertencem à Alcazaba, que foi construída antes da Alhambra. Ali embaixo foi o primeiro bairro de Granada, a cidade original, e historicamente é anterior à Alhambra. Esse é o Palácio de Carlos V. Aqui é a entrada do Palácio de Carlos V, inspirado na arquitetura romana, e é muito posterior à Alhambra. Este palácio
é do século XVII e toda a Alhambra é do século XIII. E esse é o Palácio de Carlos V. Essa é uma das principais igrejas de Granada. Daqui que sai o cortejo de Nossa Senhora de Alhambra e percorre a cidade uma vez por ano. Esse é o ponto de saída. Este é um mapa de Alhambra, Palácio, Alcazaba e os Jardins de Generalife. Isso é muito histórico aqui. E no entorno temos Jardins de Alhambra. Agora retornando ao centro histórico de Granada. Hoje, a Alhambra é um dos monumentos mais visitados da Espanha e do mundo, atraindo milhões de turistas todos os anos. Seu legado cultural, artístico e histórico faz dela um verdadeiro tesouro da humanidade. Famosa Alhambra de Granada. Hoje, a Alhambra é um dos monumentos mais visitados da Espanha e do mundo, atraindo milhões de turistas todos os anos. Seu legado cultural, artístico e histórico faz dela um verdadeiro tesouro da humanidade. Catedral de Granada. A Catedral de Granada também é conhecida como Catedral de Santa Maria de la Encarnación, uma das maiores obras do Renascimento espanhol e um marco importante na história da Espanha. Sua história reflete a transição cultural e religiosa após a Reconquista e a influência dos reis católicos na Andaluzia. Estamos nos fundos da Catedral de Granada. Às vezes temos vontade de ter uma visão ampla dessas catedrais, mas a cidade cresceu no entorno. Muitas casas foram construídas coladas aos muros da catedral, de forma que só as torres se sobressaem acima da cidade. Olha a riqueza de detalhes dessa catedral. Elementos góticos e principalmente renascentistas. Catedral da Encarnação, Granada. Sua fachada principal é considerada uma das mais elegantes do barroco espanhol. Já o interior renascentista é imponente, com amplas colunas e arcos, e um plano de planta circular ao redor do altar principal, algo único nas catedrais espanholas. E ao lado temos a Capela Real. Embora não faça parte da estrutura principal da catedral, a Capela Real de Granada, localizada ao lado da catedral, é de grande importância. Nela estão os túmulos dos reis católicos Fernando e Isabel, que foram os primeiros a idealizar a construção da catedral.
Catedral de Granada. Hoje, a catedral é um importante ponto turístico em Granada. Cada elemento da catedral, desde sua fachada barroca até o seu interior renascentista, conta uma parte da história de Granada e da Espanha. Incrível como a catedral desapareceu no meio da cidade. Muitas casas foram construídas junto aos muros da catedral. Incrível! Essa é a praça central de Granada, junto ao centro histórico, paralela à praça da catedral. Aqui temos os edifícios do governo local. Monumento ao aguador. O aguador era um profissional que vendia água pelas ruas de Granada. A profissão de aguador foi essencial em Granada desde o século XI até meados do século XX, especialmente antes dos sistemas de abastecimento de água. O monumento presta homenagem a essa profissão histórica. Muitos restaurantes típicos com paellas e tapas, muito artesanato. Tem até todos os medicamentos para todas as doenças aqui. Impressionante, impressionante. Para que medicina? Para que hospital? Vamos tomar chá e ervas. É mundial esse fenômeno, desde a pré-história. Aqui temos roupas, trajes típicos e os leques. E aqui é o grande monastério de São Jerônimo. É de 1492, o mesmo ano da descoberta da América por Cristóvão Colombo. E quando anoitece, a magia acontece. A cidade inteira acende. Imagine uma loja só de doces. E aqui as ruas do comércio do centro histórico de Granada. E aqui à nossa direita, nosso hotel. Mais um fim de tarde, cidade de Granada, Espanha. Pena que é só uma pernoite. Amanhã seguimos viagem para Madrid. Vamos em direção ao rio Genil. O rio Genil é afluente do rio Guadalquivir. E aqui é uma antiga ponte sobre o rio Genil. E este é o principal rio que corta Granada. E pelo visto, ele não é navegável. Está bem abaixo do nível. Ponte sobre o rio Genil. E lá no fundo, a Alhambra de Granada. Ao final do dia, é hora de descansar e refletir sobre a viagem. A sensação do vento nas montanhas, o cheiro das oliveiras e a visão das serras que moldam essa região única da Espanha. Bem-vindos à Andaluzia, cidade de Granada, Espanha.
inesquecível.